Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 2, que vai tratar sobre os fundamentos do Estado brasileiro. E nessa unidade, nós vamos começar justamente abordando a questão da soberania. Vamos aqui tratar tanto da soberania estatal, quanto também da soberania popular e algumas teorias relativas à soberania. Mas antes da gente falar propriamente dito sobre a soberania, é importante a gente lembrar o que já foi exposto anteriormente lá no módulo 1, que é a respeito do Estado moderno. Isso por quê? Porque ele vai surgir lá no início do século XVI, ao final da Idade Média, sobre as ruínas lá do feudalismo. E ele vai nascer justamente o quê? Absolutista, né? Tanto por questões de necessidade, como pelas circunstâncias do momento, com seus monarcas ungidos, então, pelo direito divino. Então, o poder secular, ele vai libertar-se progressivamente do poder religioso, mas sem desprezar esse potencial de legitimação. Então, a soberania, ela passa a ser um tema a ser tratado tanto na esfera do direito constitucional, quanto na esfera do direito internacional também. Por quê? Porque o território do Estado soberano, ao mesmo tempo em que ele delimita o âmbito da sua atuação soberana, ele também assinala esses limites externos relativo à espacialidade, ou seja, à comunidade e à sociedade internacional. E o Estado, nessa formação moderna, ele vai ter influência justamente do quê? Do chamado positivismo jurídico, que vai impor a supremacia do direito do Estado na esfera interna, assim como o reconhecimento da igualdade jurídica entre todos os países na esfera internacional. Então, frisando, essa igualdade ela é jurídica. Então, podem ser estados de tamanhos diferentes, territorialmente, PIBs diferentes, militarmente, né, terem poderios totalmente díspares, mas no campo jurídico eles têm que ser tratados de maneira igualitária. E quais são os elementos desse Estado, né? O que tem que existir para que seja, de fato, considerado um Estado soberano? Então, a gente vai ter que ter a existência do povo, né, que não é o mesmo que população e nem o mesmo que nação. A gente tem que ter a existência de um território, sem território não há que falar em Estado, né, soberano. A gente vai ter que também ter a presença de um governo, e esse governo ele tem que ser um governo soberano, e a existência do poder. Então, esses são os elementos que vão constituir um Estado. Se faltar algum desses elementos, pessoal, a gente não está diante de um Estado soberano. Tá? A gente pode estar diante de uma outra figura. Exemplo, a Palestina. Então, existe o território, existe o povo, existe até uma autoridade palestina, mas não existe uma soberania. Não é independente. Então, a gente não pode falar que ali verdadeiramente existe um Estado soberano, mas possui o quê? Possui elementos para uma possível formação de um Estado futuramente. E o reconhecimento jurídico e político da soberania, né, ao longo da história, ele vai se dando de maneira diferente. Então, aquela soberania que a gente tem lá atrás, no século XVI, XVII, ela não é trabalhada da mesma forma hoje, no século XXI. Então, quando que a gente passa a trabalhar a soberania, né, que é o conceito da hora, né, concebida como absoluta, como indivisível, atributo essencial do poder político estatal? Então, dessa soberania que nós conhecemos hoje, vai derivar justamente essas ideias de supremacia interna e de independência externa, que são essenciais à afirmação do Estado Nacional, que era algo que não existia, né? Anteriormente, lá na época do feudalismo, por exemplo. Então, com Jean Bodin, né, a soberania ela passa a ter o seu centro de gravidade no monarca, né? Assim como Hobbes também vai defender a soberania mais ou menos nesses moldes. Já com John Locke e a Revolução Inglesa, a soberania ela vai se transferir justamente para o parlamento inglês. Com Jean-Jacques Rousseau e as revoluções, tanto francesa quanto americana, o poder soberano ele passa agora a ser o poder do povo. Ou seja, há uma abstração aristocrático-burguesa que, com o tempo, vai se democratizando.
Então, a gente começa a ter, né, o início dessa visão, justamente, de soberania com Jean Bodin. Isso depois vai se modificando, vence, então, a Paz de Westfália, né, no século XVII, em que há uma transformação nessa visão de soberania, e com o pós-Segunda Grande Guerra Mundial, isso também muda consideravelmente. Por quê? Porque Dantes, quando o Estado ele falava que ele era soberano, ele entendia que essa soberania era ilimitada. Ele poderia fazer o que ele bem entendesse dentro do seu território e com os seus próprios cidadãos, sob a excusa dele ser soberano. Justamente em virtude, né, do que acontece com o advento da Segunda Grande Guerra Mundial e as atrocidades ocorridas, né, de 39 a 45, que eu até comentei em vocês em aula anterior, que a professora Hannah Arendt vai denominar de a banalidade do mal, o que a gente percebe? Justamente que são os civis que mais vão sofrer com o conflito e os estados, né, soberanos, eles já não podem mais passar a se utilizar da soberania para escusas de violação aos direitos da pessoa humana. Então, essa percepção de soberania, ela vai se modificando também ao longo, né, da metade aí do século XX. Mas quais são as fontes, né, de soberania? Então, a gente tem algumas teorias. Então, a gente tem, por exemplo, a teoria da soberania absoluta do rei. Essa soberania do rei, ela é originária, ela é ilimitada, então ele pode fazer o que ele bem entende, né? Ela é absoluta, ela é perpétua, né? Passando, inclusive, de pai para filho, e é irresponsável em face de qualquer outro poder temporal ou espiritual. Então, por essa soberania absoluta, os monarcas eles eram tidos como representantes de Deus na ordem temporal e na sua pessoa se concentravam, então, todos os poderes. Então, era um poder justamente o quê? Pessoal do rei, que não admitia limitações. Com o tempo, a gente vai ter a teoria da soberania popular, que é a teoria do direito divino, providencial, ligada justamente ao carisma, que vem do povo, mas somente no sentido de que é o povo a imagem e semelhança de Deus. Ela não é uma soberania democrática, diferente da soberania popular que nós falamos nos dias de hoje, que tem relação com a democracia e com o direito de voto. Então, essa teoria da soberania popular, o poder público, ele provém do divino. Então, sua causa eficiente, né, que infunde a inclusão social do homem e a necessidade de um governo na ordem temporal, vem justamente desse fato. Somos criados à figura e semelhança de Deus. Então, o rei, ele não recebe o poder por manifestação sobrenatural da vontade de Deus, mas por uma determinação providencial e de onipotência divina. Então, o poder do rei, ele corresponde com a vontade de Deus, mas pro-humana da vontade popular. Com relação à teoria da soberania nacional, essa teoria ela vai ganhar corpo com as ideias político-filosóficas lá do liberalismo, que vão inspirar a Revolução Francesa. Então, ao símbolo da coroa, né, da monarquia, vai se opor o da nação. Então, a coroa, ela não pertence ao rei. O rei é que pertence à coroa. Então, esse é um princípio, é uma tradição de que o rei, ele é depositário, ele não é proprietário. Então, a nação, ela vai ser considerada a única fonte do poder de soberania. E o órgão governamental só exerce legitimidade mediante o consentimento nacional. Daí que vem a noção de povo, onde nasce o conceito de quê? De soberania invisível. E essa teoria nacionalista, né, por ela, a soberania ela é originária, então, do quê? Da nação. E o que vem ser a nação? Nação é o conjunto, né, homogêneo de pessoas que tem uma ligação, uma inter-relação entre si por questões que podem ser religiosas, linguística, de tradições, de ideários. Então, a gente pode ter nações, inclusive sem Estado, e pode ter um Estado que dentro dele tem várias nações, né? E dentro disso, no sentido estrito de população nacional, né, não de povo,
a gente percebe que exerce-se os direitos de soberania apenas quem? Os nacionais ou os nacionalizados no gozo dos direitos de cidadania, conforme o que predeterminar a lei. Então, aqui a soberania ela é considerada como una, como indivisível, como inalienável, como imprescritível. Existe também a outra teoria, que é a teoria da soberania do Estado. Essa soberania ela é a capacidade de autodeterminação do Estado por direito próprio e exclusivo. O Estado é quem vai determinar o que é ou o que não é bom, o que é ou o que não é interessante para a sua realidade. E a soberania ela é apenas o quê? Uma qualidade do poder do Estado, né? Desse Estado perfeito. Então, aqui no caso, o Estado ele é anterior ao direito e à sua fonte. Então, o direito ele é feito pelo Estado e para o Estado, e não o Estado para o direito. Então, a soberania aqui ela é um poder jurídico, um poder de direito, e tem a sua fonte justificativa na vontade, não agora do povo, mas do próprio Estado. E quem determina essa vontade é o próprio Estado. Então, todas essas teorias, elas vêm uma ou outra, né, com a sua visão, tratando de maneiras similares esse tema, mas todas elas reconhecem a existência da soberania. Porém, tem uma que vai negar essa existência, que é justamente a teoria negativista da soberania. E por que eles vão negar? Porque eles vão falar que a soberania é uma ideia abstrata. Não existe concretamente. Existe apenas o quê? A crença de que existe uma soberania. Então, Estado, nação, direito e governo vão ser considerados uma única realidade. Não existe um direito natural, nem qualquer fonte de normatividade jurídica que não seja o próprio Estado soberano. Então, vai se conceituar o Estado justamente como o quê? Como a organização da força a serviço do direito. E a soberania, então, para essa teoria, vai ser apenas o quê? Uma noção de serviço público. Então, vai se considerar aqui um princípio, ao mesmo tempo, indemonstrado, indemonstrável, inútil. E essa negação da soberania, ela pode levar, né, a um resultado que é justamente a afirmação da força. Então, entre os povos e os países democráticos, né, predomina o conceito de que a soberania, em última análise, é a lei e esta encontra a sua legitimidade no direito natural, que vai presidir e limitar o direito estatal. Por quê? Porque o Estado não vai poder fazer tudo, né, dentro do seu território, nem mesmo contra os seus nacionais. E, segundo alguns constituintes argentinos, os homens ficam prostrando-se perante a lei, porque assim se livram de se ajoelhar perante quem? Perante tiranos. Então, essa é uma teoria que vai conflitar com as outras. A gente também tem a teoria realista, ou teoria institucionalista. Essa teoria, né, ela diz que a soberania é originária da nação, mas só vai adquirir expressão concreta e objetiva quando ela se institucionaliza no órgão estatal, recebendo através deste o seu ordenamento jurídico formal dinâmico. Então, aqui a soberania ela é originariamente da nação, quanto à sua fonte de poder, mas juridicamente ela é do Estado quanto ao seu exercício. Então, a soberania vem a ser o quê? A vontade do Estado, que é a nação politicamente organizada. E esse entendimento, pessoal, ele não exclui a possibilidade de retornar à nação seu poder originário, sempre que o órgão estatal se desviar dos seus fins legítimos, conflitando assim abertamente com os fatores reais do poder. Vale frisar que, quando nós falamos de soberania, como eu coloquei lá no início, né, no primeiro slide, está relacionado justamente ao quê? Soberania ao governo. E isso porque o governo é justamente o exercício desse poder soberano. É o conjunto das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. Porém, né, tem que deixar claro que o governo ele não se confunde, né, com a soberania, tá? Apesar de algumas vezes a gente perceber essa confusão entre governo e soberania estatal. Então, assim, a gente vai ter o quê? A subdivisão do governo em governo coletivo, que é justamente o conjunto de órgãos
que vão presidir a vida pública, a vida política desse Estado, né? Então, a vida política do Estado a gente vai ter por meio do governo coletivo. E, por meio do governo singular, a gente vai ter o poder executivo, que é o órgão que vai justamente o quê? Exercer a função mais ativa na direção dos negócios públicos, porque tem como função típica justamente administrar. Então, a gente vai ter uma relação de governo e soberania estatal. Mas o que vem a ser, né, essa soberania? Então, a soberania, né, ela é uma autoridade superior que não pode ser limitada por nenhum outro poder, é uma qualidade, portanto, de poder, não há um Estado perfeito sem soberania, tá? E soberania é uma autoridade superior que não pode justamente ser limitado por isso, por quê? Porque a gente vai estar falando de um Estado que imperfeito. Existem estados imperfeitos? Sim. Aqueles que têm, né, como o seu, por exemplo, chefe, né, de Estado, um outro indivíduo que não é o seu nacional, como, por exemplo, na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, né? Nós temos, por exemplo, além do primeiro-ministro, né? A gente também tem uma figura que está fora desses países, mas que está atrelado a ele, porque fazem parte da chamada Commonwealth, né? E adota o direito da Common Law, que é agora o rei Charles, o rei Carlos III, né? Que até pouco tempo era sua mãe. Então, esses países, eles tinham uma rainha, agora eles têm um rei, né? Diferentemente da nossa realidade, no qual nós somos considerados um Estado perfeito, em que nós temos um chefe de Estado e um chefe de governo concentrados na mão de um único indivíduo, que é o presidente da República. Então, ele representa o Estado brasileiro lá fora e ele também governa aqui dentro, tá? Então, nesse sentido é que a gente vai dizer, então, que existem os chamados estados perfeitos e para que eles existam é necessário também que exista um governo soberano. A soberania, portanto, ela vai ser considerada como una, não pode existir mais de uma autoridade soberana em um mesmo território. Ela também vai ser considerada indivisível. O poder soberano, ele delega algumas atribuições, ou seja, reparte competências, mas ele não divide a soberania, tá? Então, a República Federativa do Brasil, né, é o nome do nosso país. Somos o Estado soberano. Nós não delegamos essa soberania. O Estado, Federação, Mato Grosso do Sul, possui autonomia, não soberania. A soberania também ela é considerada como inalienável por sua própria natureza, e isso significa que a vontade é personalíssima, não se aliena, não se transfere a outro. Então, o corpo social é uma entidade coletiva dotada justamente do quê? De vontade própria, que é constituída pela soma das vontades individuais. E a soberania também é imprescritível, no sentido de que ela não pode sofrer limitação no tempo. Ou seja, uma nação, ao se organizar em um Estado soberano, ela vai fazer isso em caráter definitivo e eterno. Então, existe essas características. E é interessante falar também que na qualidade do poder, o poder ele é um império, né, que vai possuir uma amplitude internacional. Então, ele é um poder absoluto, ele é um poder perpétuo. Por isso que a gente vai dizer que a soberania, né, como o próprio nome diz, ela é suprema, né, e ela é soberana, porém não absoluta. E quais são justamente os limites da soberania? Então, a soberania é limitada pelos princípios do direito natural, pelo grupo, né, pelo direito grupal e pelos imperativos da coexistência pacífica dos povos na órbita internacional. Então, a gente tem alguns princípios, né, como é o caso do princípio do direito natural, no qual o Estado soberano, né, o país, ele é apenas um instrumento de coordenação do direito. E porque o direito positivo, né, do Estado que emana, ele só encontra legitimidade conforme as leis eternas e imutáveis dessa natureza. Já pelo direito grupal, ou seja, vai se dar pelos direitos dos grupos, que são grupos particulares que compõem esse Estado, né? Então, a gente tem alguns imperativos também da coexistência pacífica desses povos na seara internacional.
sendo que o fim do Estado, né, ou seja, a finalidade, o escopo do Estado é a segurança do bem comum. Então, compete ao Estado coordenar a atividade, respeitar a natureza de cada um dos grupos menores que integram a sociedade civil. Então, tem que observar as minorias, né? O Estado, ele vai existir para servir a quem? Para servir ao povo, e não o povo para servir o Estado. Então, o governo há de ser um governo de leis, não a expressão da soberania nacional simplesmente. E as leis, então, elas vão definir e elas vão limitar o poder, ou seja, essa autoridade do direito ela é maior do que a autoridade do Estado. E na esfera internacional, a gente vai encontrar, pessoal, que a soberania ela é limitada pelos imperativos da coexistência dos Estados soberanos. Então, um país ele não pode invadir a esfera de ação de outros países, eles não podem invadir a esfera de ação das outras soberanias. Então, vai haver, né, essa limitação da soberania justamente com base no quê? No princípio da coexistência pacífica das soberanias. Então, todos os países, todos os estados soberanos, eles vão possuir o seu espaço para fazer o seu ordenamento jurídico válido e eficaz dentro do seu território, conforme a sua realidade, conforme o seu tempo e a sua dinamicidade. Então, isso vai mudando o quê? Conforme cada realidade. Por isso que a Constituição de um país é de um jeito, a Constituição de outro país é de outra, e uma é permitido certos direitos, que outra é vedado, né? E assim por diante. Justamente por quê? Porque cada país possui essa soberania. No que se refere à soberania popular, é interessante falar que a soberania popular ela advoga justamente a crença de que repousa, em última instância, no conjunto de pessoas que constitui essa própria sociedade política, essa soberania. Então, essa soberania popular, a gente tem ela atrelada justamente aos chamados direitos políticos. A nossa primeira Constituição, que foi a Constituição do Império, lá de 1824, ela se comunica, né, aos agentes do poder, dizendo que para que haja o exercício, né, pelo povo ou pela nação, há necessidade de a divisão, de harmonia de poderes políticos, de limitação do poder por meio de instrumento jurídico fundamental, que é a Constituição, e o contrato social com fundamento do Estado. Mas vale lembrar que aqui a participação ela é muito pequena dessa população. Por quê? Porque somente uma pequena parcela vai poder verdadeiramente poder escolher os seus governantes. Né? Então, tem uma parcela considerável que está alheia, que está à margem dessa possibilidade. Com a proclamação da República, tenta-se então mitigar essa política imperial que deixava, né, praticamente de lado a participação e a representação política da maioria do povo. Né? Então, além, é claro, da questão ainda da existência da escravidão, não tinha existido ainda a abolição lá em 1824, ainda com a Constituição de 1891, tem a necessidade desse reconhecimento da abolição da escravatura e do reconhecimento também de uma enorme população trabalhadora brasileira que também deve integrar o país. Já com a Constituição democrática, né, de 1934, vai se eliminar a discriminação, né, por razões relativas a sexo, e vai se reconhecer o direito de voto para as mulheres. E, ao mesmo tempo, vai se reduzir para 18 anos a idade para aquisição da cidadania ativa, ou seja, esse direito de voto. Com a promulgação da Constituição de 1937, também denominada de Constituição Polaca, dá-se ênfase à soberania estatal. Né? Então, realidade que vai somente mudar novamente com a redemocratização do Brasil, lá em 1946, com uma nova Constituição. Com o governo civil-militar de 1964, adveio aos poucos anos após a Constituição de 1967, que a doutrina, né, em parte considera como outorgada, ou seja, imposta, e uma outra parcela como semi-outorgada.
E, a seguir a ela, houve a emenda número 1 de 69, conhecida, né, como AI-5, que vem modificar significativamente muitos pontos da redação de 67. Mas o que ocorre com a Constituição de 1967? Ela praticamente mantém o mesmo texto da Constituição promulgada lá de 1946, uma Constituição democrática. Então, o seu texto está de um jeito, porém, na prática, a aplicação foi de uma Constituição imposta. E aí a gente chega, né, à nossa Constituição vigente, que é a Constituição de 1988, que é justamente formada, né, pela união indissolúvel aí dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se no Estado Democrático de Direito, e tem como fundamento justamente o quê? A soberania. Então, um dos fundamentos é a soberania, que vai consistir justamente no quê? Num poder político supremo, independente, né? Que é limitado, né, na ordem interna e por poder independente na órbita internacional. Não tem que acatar com nenhuma regra que não seja voluntariamente aceita, né? E que esteja em pé de igualdade com os poderes supremos dos outros povos. Então, essa é até uma definição que é trazida também por Marcelo Caetano, né, na sua obra Direito Constitucional, de 1987. E aí a gente fala, dentro da soberania estatal, né, que está lá na nossa Constituição Federal, falando que é um fundamento do Estado Democrático de Direito, no artigo 14, a gente vai encontrar falando-se em soberania popular. Então, a gente tem a soberania estatal e a soberania popular. E a soberania popular, ela vai ser exercida justamente pelo chamado sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nós, independente do extrato social, gênero e o que for. E, nesse caso, ela vai se dar dessa maneira, mediante o voto, mas dentro de 3 situações específicas, na qual a gente tem uma participação direta, que é o plebiscito, o referendo e a chamada iniciativa popular. Sobre esses 3 assuntos, nós vamos trabalhar na próxima unidade e, nesse momento, então, eu deixo como referência para vocês, para estudo e aprofundamento de tudo que está sendo trabalhado, a obra da Juliana Magalhães, que é uma obra específica sobre a soberania, e uma outra, de maneira mais geral, do professor Silvio Mota, que trata do direito constitucional. Bom, pessoal, eu fico por aqui, me despeço de vocês, até a próxima aula e o meu muito obrigada. Tchau, tchau.